Seguimos com liberdade de opinião e agora vamos viajar direto para Brasília e conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia, ótima terça-feira. Bom dia, Roberta. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos então ao primeiro assunto de hoje. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, será a relatora da notícia crime contra Bolsonaro, protocolada pelos senadores da CPI da pandemia. A acusação é de prevaricação, ou seja, de que o presidente não teria tomado nenhuma providência diante de ter sido notificado da existência de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde em relação à compra da vacina Covaxin. A acusação tem como base a denúncia apresentada pelos irmãos Miranda. Alexandre, como é que você avalia essa notícia crime protocolada pelos senadores contra Bolsonaro no STF? Bom, os senadores não são ingênuos, né? Mas eles gostariam de acreditar ou fingem acreditar num deputado que tem um histórico abundante de invencionices, né? Então, se agarram nisso porque era a última coisa que a CPI tinha, estava se acabando, né? Chegou um ponto que isso ressuscita a CPI, tanto que Randolfo Rodrigues pediu a prorrogação por outros 3 meses dessa CPI. O Omar Aziz até calcula que já tem 16 senadores apoiando, são necessários 27. Mas, enfim, Luiz Miranda, né, que trouxe essa história, ele havia prometido, né, inclusive em entrevista à CNN, levar documentos, levar provas e tal. Não levou nada, só levou saliva. Ele já agora, ontem eu ainda estava ouvindo um áudio, ele está usando a saliva já como deputado, com mandato para negócios de exportação de açúcar e soja para a China. 100 mil toneladas, ele fala faz propostas e tal. Mas, enfim, os senadores agora estão torcendo para que a ministra Rosa Weber pense a mesma coisa, né? Aceite isso e para ter alguma coisa, porque isso é uma confissão de que para confiar no Luiz Miranda é porque antes não tem nada concreto, agora tiveram alguma coisa de concreto. Então, está nas mãos agora da ministra Rosa Weber acreditar ou não nessa notícia crime. Roberta? Mas na sua avaliação, Alexandre, essa ação contra Bolsonaro tende a avançar ou deve perder força jurídica e política? Bom, isso é regulado pelo artigo 85 e 86 da Constituição, crimes de responsabilidade, está lá, improbidade administrativa, né? Só que para autorizar um processo, são necessários 2/3 da Câmara, né? Se chegar lá, se passar por comissão, se passar ao Supremo, mas se for para uma comissão, tem que passar pela comissão, 2/3 da Câmara. Isso significa que, se houver em 513 deputados apenas 172 que estejam ou a favor do presidente, ou ausentes, ou se abstiverem de votar em branco, já não acontece. Então, é muito difícil, muito distante. Mas faz parte do objetivo da CPI, né? Que é a eleição do ano que vem, enfraquecer a possibilidade de reeleição. E por causa dessas denúncias, desculpa, Alexandre, te interrompi, por causa dessas denúncias e dessa notícia crime, o presidente Jair Bolsonaro deve perder o apoio do Centrão? Não me interrompeu, não. Não porque o Centrão, o Centro, ou os apoiadores do presidente, eles não confiam muito em pesquisa de opinião. Eles confiam nas ruas. Então, os apoiadores lá de Santa Catarina dão uma olhada para ver o que aconteceu em Chapecó. Os apoiadores do Rio Grande do Norte ficam olhando para ver o que aconteceu em Mossoró, né? A cada visita do presidente, as ruas, os apoiadores de São Paulo ficam olhando para aquela passeata de motos, no Rio de Janeiro também sobre passeata de motos. Isso é que move o interesse de deputados que querem, também estão olhando para a eleição no ano que vem. E precisam de um motor forte que ajude a impulsionar o seu barco. Além disso, eles olham também para a economia.
né? Aí está lá, está tudo mostrando a reascensão da economia, né? O PIB, todo mundo já dando como certo acima de 5% de crescimento esse ano, os números do crédito aumentando, os empregos formais aumentando a cada mês, a confiança da indústria, como saiu a pesquisa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul ontem, os dados das exportações, os dados do balanço de pagamentos, né? Enfim, eles estão olhando isso e percebem também que, por exemplo, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de capitais já se blindou do noticiário ruim, né? Então, a Bolsa está lá ao redor dos 130 mil pontos, o dólar abaixo de R$5, o Centrão olha isso também. Então, vê os resultados, sabe que isso funciona, isso é um peso, né? Provavelmente um peso muito maior. As pessoas sentem mais no bolso e no estômago do que nas notícias criadas lá na CPI. Roberta. Em relação às acusações sobre eventuais irregularidades na compra da Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem como ele saber de tudo o que acontece nos ministérios. Vamos ver. Eu nem sabia da questão como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, não tem como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Alexandre, o presidente tem como saber tudo o que acontece nos ministérios? Não tem, mas ele dá as ordens assim gerais, né? Por exemplo, para o Ministério da Saúde, vamos comprar toda a vacina que seja autorizada pela Anvisa. Ponto final. Vocês negociem as melhores vacinas possíveis, né? As que sejam aceitas na Europa, nos Estados Unidos, que realmente imunizem as pessoas, né? É uma orientação geral, agora não pode saber a tratativa de vacina, ou a tratativa, o que a ministra Damares está fazendo, o que a ministra Tereza Cristina está negociando para ampliar mercados, que a gente não ficar dependente da China, o ministro Tarcísio abrindo estradas, ferrovias, pontes, tratar de uma barragem lá no Rio Grande do Norte, que começou a obra em 1952, né? Concluindo agora. Então, essas coisas ele vai no fim. Ele não pode, para isso, olha, nem os ministros sabem de tudo que acontece nos ministérios. Por isso, eles têm que delegar para os secretários dos vários setores, né? Aliás, para isso tem uma coisa chamada, em todos os ministérios, Secretaria de Controle, né? O nome é Secretaria de Controle Interno. Para onde um funcionário como o irmão do senhor Miranda, né, deveria se dirigir não ao presidente da República. Ele não se dirigiu ao presidente. Foi o deputado que levou. Não, vamos lá para o presidente, porque eu estou querendo ser relator da reforma tributária, eu preciso mostrar serviço para ele. Aí não foi relator da reforma tributária, foi bloqueado pelo líder Ricardo Barros. Aí, na hora de citar o Ricardo Barros, está lá a vingança. Mas, enfim, isso é uma questão paralela, né? Deveria, se ele tivesse observado alguma coisa, e ele observou, e foi corrigido em 4 dias naquela fatura, né? A fatura vem exatamente para isso, para ser conferida pelo comprador. O comprador confere, olha, não é isso, isso não é dose, é embalagem, tal. Aí vai, volta e corrige, pronto, corrigiu, né? Mas se tivesse alguma coisa de corrupção lá dentro, certamente esse funcionário de carreira, que é irmão de Miranda, teria encaminhado à Secretaria de Controle Interno. Ele sabe que o caminho é esse, a Secretaria de Controle Interno ia ver. Trata-se de pressa, sim, a pressa que a CPI exigia. O próprio Randolfo Rodrigues lá insistiu, né, que tinha que haver prazos mais curtos para comprar vacina, né? E agora estão reclamando da pressa. Mas, enfim, o presidente, não tem como acompanhar esses detalhes de governo. Por isso ele tem ministros, por isso os ministros têm seus secretários. Roberta? Mas isso nos leva a uma outra discussão em relação a esse governo. Na sua opinião, Alexandre, os ministros escolhidos por Jair Bolsonaro, eles têm essa autonomia toda de trabalho? Bom, a autonomia é relativa. Eles não foram eleitos para governar. O eleito para governar é o presidente, que é responsável pelo governo, né?
Ele cobra dos ministros essa responsabilidade, né? Tanto que os ministros são demissíveis, como se diz em latim, né? Ad nutum. Na hora, por exemplo, eu não gostei mais do teu trabalho, não gostei da tua cara, tchau. Né? Ele faz isso, não tem nenhum vínculo o ministro, é um super cargo de confiança. Agora, tem coisas que o ministro tem que, olha, pode nomear quem quiser, mas olha, avisa pra gente aqui para saber se você não está nomeando alguém que não é do ramo. Né? Alguém que faz outra coisa, que canta, né? Senão não vai dar certo aqui. Alguém que já está se anunciando como ministro, mas não é. Né? Então, é preciso haver esse cuidado. O ministro tem essa responsabilidade, por isso o ministro tem audiências com o presidente, tem reuniões com o presidente. Cada dia que a gente pega a agenda do presidente, está lá um ministro prestando contas, né? Mas é uma autonomia relativa, porque se não houver essa autonomia, todo mundo fica preso, o ministro fica com medo de tomar decisões, porque vai ser demitido pelo presidente. Então, há sim essa autonomia relativa. Vamos falar agora sobre o parecer, sobre a proposta que trata